Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, queridos irmãos internautas, venho aqui mais uma vez gravar aqui esse vídeo para todos vocês, sobre uma verdade da Bíblia Sagrada que o apóstolo Pedro não concordou na igreja primitiva do Senhor Jesus. Uma das coisas foi a mentira, o engano. Então vão anotando aí, para vocês ir aprendendo. Tudo está escrito em Atos dos Apóstolos, isso que aconteceu, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, Ananias e Safira inventaram uma mentira na igreja primitiva lá de Jerusalém, e Pedro não concordou com aquilo, decretou a morte de todos os dois. Como aconteceu? Os irmãos que tinham condições financeiras, que tinham bens, eles pegavam e vendiam os seus bens, e o dinheiro eles pegavam e entregavam para os apóstolos. E os apóstolos pegavam aquele dinheiro, distribuindo de todos os irmãos, para não haver nenhum irmão mais pobre do que o outro na igreja de Jerusalém, né? Aí Ananias e Safira pegaram e venderam uma propriedade que ele tinha, e aí esconderam parte do dinheiro e combinaram de dizer para Pedro que tinha vendido só para aquele que continha que eles iam apresentar para ele. E assim ficaram, concordaram com aquela mentira ali, e aí fizeram. Ananias vai levar o dinheiro, aquela quantia de dinheiro para Pedro. Quando chega lá, entrega o dinheiro a Pedro, e aí diz a Pedro que só tinha vendido por aquele tanto. E aí Pedro vai e diz assim: por que tu encheu o coração do Satanás, rapaz? Tu não mentiu aos homens, tu mentiu ao Espírito Santo, né? Porque tu vendeu a propriedade por tanto e vem dizer que vendeu só por essa quantia aí. Se tu tivesse ficado com a propriedade, não era tua, não estava em teu poder, em teu domínio, e se tu tivesse vendido e ficado com todo o dinheiro, também não era teu, não estava em teu poder, por que tu mentiu? Porque tu mentiu, tu não enganou os homens não, tu enganou foi o Espírito de Deus. Aí disse assim, olha os pés que vão te sepultar. Aí Ananias caiu morto, Ananias caiu morto ali, e os jovens pegaram ele e foram sepultar, né? 3 horas depois chega a Safira, a mulher dele. E aí Pedro faz a pergunta para ela, vender por tanta propriedade, e ela concorda com a mesma mentira do marido, pois eles haviam concordado, né? E aí Pedro diz, pois olha, os pés que sepultaram teu marido também sepultaram a ti. E ela caiu também e morreu. Está vendo? Aquilo foi um grande temor na igreja. Então Pedro não aceitou mentira dentro da igreja de Jesus. Então no evangelho de Jesus não pode existir mentira, porque mentira, Jesus disse que foi o diabo que inventou. Jesus disse que ele é o pai da mentira, né? Então Jesus havia dito para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam dentro da igreja de Jesus. Então, mentira que foi invenção do diabo não pode existir dentro do evangelho de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está aí mais uma verdade para vocês aprenderem e meditar sobre a palavra de Deus, a verdade das Escrituras. Outra coisa também que o apóstolo Pedro não concordou na igreja de Jesus, na igreja primitiva, né? Que ele era o líder, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus tinha dito a ele que tudo que ele concordasse na terra seria ligado no céu, e tudo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então, os anciãos de Jerusalém, os irmãos que eram da circuncisão, formaram lá um acordo para que todos os irmãos, entre os gentios que crescem no Evangelho de Jesus e se convertessem a Jesus, fossem circuncidados também do jeito deles. E o apóstolo Pedro não concordou com aquilo também, né? O apóstolo Pedro chegou e disse a eles, meus irmãos, aquele foi um jugo muito pesado, que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Então, todo aquele que crê no Evangelho de Jesus e recebe a palavra, Jesus já faz limpeza no coração, louvado seja o nome do Senhor, no coração da pessoa. Então, aquilo foi concordado, né? Que todo gentil não precisava ser circuncidado, porque já recebia a limpeza era no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que foi o que o apóstolo disse, o apóstolo Pedro falou, né? E os anciãos concordaram com ele. E aí, então, os anciãos combinaram de, então, apenas proibir o gentil que cresce no Evangelho de Jesus, que fugisse da idolatria, né? Não comisse também comida consagrada aos ídolos, e nem também caísse na prostituição, fugisse da prostituição. Não comisse também comida sufocada, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus amados irmãos, e Pedro concordou com aquela proposta ali dos anciões, né? Foi isso que ficou proibido. Toda a nação, dentro e fora de Israel, que crerem no Evangelho de Jesus, é proibido essas coisas, né? Não pode mais ir lá participar daqueles festejos, daqueles ídolos padroeiros da cidade, né? Ou do município da cidade, naquela época, e comer daquelas comidas, né? Consagrar aqueles ídolos. É proibido, isso é proibido para quem crê na morte e na ressurreição de Jesus, né? Não pode, e nem também comer comida sufocada, né? Que é aquela comida que as pessoas fazem. Por exemplo, eu conheço muita gente aqui que mata uma galinha, e apara o sangue da galinha e cozinha o sangue da galinha junto com a carne, né? Então isso não pode ser proibido para quem crê no Evangelho de Jesus, né? Porque essa é a comida sufocada. E a prostituição, né? Prostituição, a profissão de mulher que veio de vender o seu corpo, né? Para os homens fazer sexo com ela por dinheiro. Então isso é prostituição. Então não pode também, dentro do gentil que crê no Senhor Jesus, né, praticar mais essas coisas. Foi proibido para os anciãos de Jerusalém e Pedro, o líder da igreja do Senhor, concordou com isso, tá bom? Então tá aí, vocês pesquisem nas igrejas de vocês, se tem esses ensinos dentro da igreja de vocês, essa proibição, porque eu tenho observado e tenho visto que a doutrina maior é sobre dízimos e ofertas, né? As pessoas jurar fidelidade a Jesus nas ofertas, nos dízimos. Também a doutrina maior tenho visto que é sobre televisão, né? Aparelho de televisão. Até hino já ouvi a respeito de televisão, né? Aleluia. E hoje a doutrina pesada também é sobre o aparelho celular, né? A rede social. É uma doutrina muito pesada também que existe dentro das igrejas no Brasil, né? Aqui no Brasil. Mas, meus amados irmãos, existe uma coisa na vida do cristão que é chamado domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito Santo. Quando a pessoa crê na morte e ressurreição de Jesus, né? Que ele recebe a limpeza da palavra, porque ele recebe o dom do Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus passa a morar no corpo da pessoa. Então, a pessoa passa a ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, né? Domínio próprio. É a mesma coisa de ele ter uma faca peixeira em casa, da esposa dele trabalhar na cozinha, e ele não usar aquela faca peixeira para saquear a sua esposa, seus filhos, né? Nem a outra pessoa usar a faca peixeira para saquear seu colega, seu amigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem domínio próprio, é a mesma coisa. Então, ele tem domínio próprio, ele vai saber usar a televisão dele em casa, né? Para assistir o jornal, o noticiário, para ele ficar orientado dos acontecimentos do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor e do seu próprio país. E a rede social eu vejo como uma arma muito poderosa para o cristão que tem domínio próprio, se utilizar dela para evangelização, para evangelizar, espalhar o evangelho de Jesus pelo mundo, né? Assim como o pastor Billy Graham, considerado o maior pastor desses últimos tempos, se utilizava muito da rede social para colocar mensagem evangelística, né? Na rede social, por onde ele passava pregando, louvado seja o nome do Senhor. Tenho assistido muitas pregações dele, muitos vídeos dele na rede social, né? Eu acho que ele já dorme no Senhor, não sei se ainda é vivo, mas ficou aí as gravações dele, né? Então é isso, meu irmão, porque tem domínio próprio, né? Então, se a pessoa não tem domínio próprio, ele não vai saber fazer uso de nada, porque não tem domínio próprio, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu acho que esses pastores desmantelados, que só pregam a teoria da prosperidade, deveriam estudar as Escrituras e incentivar os cristãos a enjoarem e orarem a Deus, pedindo o dom do Espírito Santo para que cada cristão venha a ter domínio próprio na sua própria vida, né? Saber controlar também sua própria língua, não viver murmurando, defamando da vida dos outros, formando aqueles grupinhos dentro dos templos, maltratando as outras pessoas, né? Maldizendo as outras pessoas da igreja, os irmãos que chegam da igreja com defeito e eles caem em cima, né? E até mata com profunda depressão. Isso aqui é pecado dentro da igreja que não pode existir. Pois é obra do diabo essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não pode existir essas coisas dentro do Evangelho de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que fundou o seu Evangelho nele mesmo. Pois ele é a rocha inabalável cuja obra é perfeita, como escreveu Moisés. Ele é um profeta semelhante a Moisés,
Moisés disse que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele. Quem não ouvisse esse profeta seria estipado da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se não derem ouvido às Sagradas Escrituras, os ensinos das Escrituras Sagradas, tanto que Jesus ensinou, que foi confirmada pelos seus apóstolos, que viram ele, tanto quanto vive, e depois dele ressuscitar entre os mortos, né? Louvado seja o nome do Senhor, e não obedece, não é o discípulo de Jesus, não faz parte da igreja de Jesus, não tem o Espírito de Jesus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos deles espalhados pelo mundo aí, né? Por essa é uma verdade da Bíblia Sagrada que eu queria aqui esclarecer para todos vocês. Em nome de Jesus, amém.